Um secretário de defesa em uma cidade portuária no Panamá. Uma frase de 6 palavras. E uma pergunta que, em Brasília, ninguém gostaria de ter que responder. Será o mesmo efeito em terra. Foi assim que Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, anunciou que a campanha militar americana contra o narcotráfico, até agora restrita ao mar, vai para o continente. Mas existe um detalhe nessa declaração que muda completamente o peso dessas 6 palavras. 2 nomes brasileiros estão na lista de organizações que Washington já trata como terroristas: PCC-CV. E é justamente por isso que a pergunta agora não é apenas o que os Estados Unidos estão fazendo, é até onde essa nova estratégia pode chegar. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que foi dito, o que ainda é hipótese, e por que esta semana de agosto se transformou em um dos momentos mais tensos da relação entre Brasil e Estados Unidos, com tarifa, embaixada pichada, embaixador barrado e uma nova doutrina militar batizada com o nome de Trump. Mas existe uma diferença fundamental entre uma ameaça real e uma possibilidade que acabou de ganhar espaço no debate. E separar essas duas coisas é justamente o que vamos fazer. Para entender por que uma frase dita no Panamá repercutiu tanto no Brasil, precisamos voltar alguns meses. Em 28 de maio, o Departamento de Estado americano designou PCC e CV como terroristas globais, especialmente designados, com a intenção declarada de classificá-los também como organizações terroristas estrangeiras, o que passou a valer oficialmente em 5 de junho. Na prática, isso coloca as 2 maiores facções criminosas do Brasil dentro do mecanismo jurídico americano utilizado contra organizações terroristas estrangeiras. E isso seria apenas uma mudança jurídica, se Washington não estivesse, ao mesmo tempo, ampliando sua campanha militar contra o narcotráfico. Desde setembro do ano passado, Washington já vinha bombardeando embarcações suspeitas de tráfico no Caribe e no Pacífico Oriental. O saldo, segundo o próprio governo americano, passa de 200 mortes. Organizações de direitos humanos e juristas questionam a legalidade dessas operações, classificando-as como possíveis execuções extrajudiciais. Um ponto de vista que o governo Trump rejeita, insistindo que os ataques são 100% legais, segundo as leis de conflito armado. E então aconteceu algo ainda mais importante. Em janeiro deste ano, os Estados Unidos foram além do mar. Uma operação liderada pela Força Delta capturou o ditador charlatão da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa Cília Flores, conhecida como primeira combatente entre seus apoiadores, num ataque relâmpago em Caracas. Ou seja, Washington já havia demonstrado disposição para agir dentro do território de outro país da região. Agora faltava saber se essa lógica seria ampliada para a guerra contra o narcotráfico. E a resposta começou a aparecer no Panamá. Essa é a régua com a qual devemos medir o que aconteceu nesta semana. Na quarta-feira, dia 12, Pete Hegseth discursou no Fórum da America's Counter-Cartel Coalition, também chamado de Escudo das Américas, coalizão liderada pelos Estados Unidos e formada por 19 países. Ali, ele anunciou que a Colômbia passou a integrar formalmente a coalizão. E isso não é um detalhe menor. A Colômbia tornou-se o 4º grande país latino-americano a autorizar operações militares conjuntas com os Estados Unidos em seu próprio território, ao lado de Equador, Honduras e Guatemala. A entrada da Colômbia também aconteceu em um momento particularmente importante. O país é o maior produtor de cocaína do planeta. E poucos dias antes havia empossado um novo presidente, Abelardo de la Espriella. Advogado de linha dura, ele venceu um segundo turno apertado contra o candidato de esquerda, Iván Cepeda, em 7 de agosto. É uma reviravolta completa em relação à política do antecessor, Gustavo Petro, que havia condenado publicamente até a operação contra Maduro.
O novo governo colombiano chegou a oferecer território para receber tropas americanas e os Estados Unidos prometeram US$ 1 bilhão em ajuda de segurança. Até aqui, tudo parece apontar para uma aproximação entre Washington e Bogotá. Mas essa aproximação levanta uma pergunta muito mais importante. O que os Estados Unidos pretendem fazer com essa nova estrutura militar? Foi a resposta a essa pergunta que acendeu o alerta no Brasil. Mas foi a pergunta seguinte, feita por um jornalista durante a coletiva, que mudou o tom da história. Pete Hegseth foi questionado sobre a possibilidade de ataques contra remanescentes das Farc e do Exército de Libertação Nacional, grupos que operam bem perto da fronteira amazônica. Ele confirmou: organizações classificadas como terroristas, disse, serão alvos legítimos onde quer que atuem, quando houver ameaça aos Estados Unidos ou a seus parceiros. E então veio a parte mais importante. Hegseth afirmou que Washington trabalha com Colômbia e Equador para levar aos grupos terroristas globais especialmente designados, as organizações de tráfico de drogas, o mesmo efeito já aplicado no mar, agora em terra firme. Pare e pense no que isso significa. Até aquele momento, a campanha estava concentrada principalmente em embarcações. Agora, um alto funcionário americano estava falando explicitamente em reproduzir esse efeito em terra. Mas existe um detalhe que impede uma conclusão precipitada. Ele não citou o Brasil pelo nome, não anunciou uma operação contra o Brasil, não anunciou tropas americanas entrando na Amazônia. Mas então, por que o governo Lula deveria prestar atenção? Porque PCC e CV já estão enquadrados como organizações terroristas desde junho. E por que essa frase de Pete Hegseth reabriu uma pergunta que o próprio Itamaraty já havia levado ao Congresso em julho? Existe uma possibilidade, ainda que hipotética, de uso de força militar americana em solo brasileiro sob essa lógica? Na época, o Departamento de Estado chamou essa preocupação brasileira de absurda. O Brasil, vale destacar, não faz parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos e o governo Lula resiste publicamente a tratar as duas facções como organizações terroristas. E enquanto essa discussão começava a ganhar força, algo acontecia em Brasília. Enquanto o fronte diplomático militar esquentava no Panamá, um segundo incêndio começou a queimar em Brasília, literalmente em parte. Na manhã de quinta-feira, dia 13, integrantes do MST, Movimento Sem Terra, picharam o muro da Embaixada dos Estados Unidos na capital federal. A frase também foi escrita em inglês: "Os EUA fazem guerra e lucram com a morte". Houve um princípio de incêndio no local e a Polícia Civil foi acionada para investigar. Mas aqui existe uma distinção fundamental. Não houve invasão do prédio, não houve confronto, não houve um ataque armado contra a embaixada. Foi um ato de vandalismo com pichação, e assim a própria embaixada americana o classificou, chamando-o de inaceitável. E agora vem a parte que pode surpreender quem está acompanhando essa história. O motivo declarado pelo movimento não tinha relação direta com o narcotráfico. Em nota, o MST associou o protesto à guerra em Gaza, à captura do ditador Nicolás Maduro na Venezuela e ao conflito recente com o Irã. Não especificamente a designação do PCC e do CV. Não especificamente as declarações de Pete Hegseth. São acontecimentos diferentes, mas aconteceram praticamente ao mesmo tempo. E o problema é que a tensão entre Brasília e Washington ainda estava longe de terminar. A mesma quinta-feira ainda reservava mais 2 capítulos. Primeiro, o governo Lula deu início oficialmente ao processo de reciprocidade contra as tarifas americanas, com base na Lei da Reciprocidade Econômica, sancionada em 2025. O Itamaraty notificou formalmente Washington e pediu consultas diplomáticas. Não é ainda uma retaliação automática. É a abertura de um processo dentro da Câmara de Comércio Exterior, que pode ou não resultar em contramedidas concretas contra produtos americanos. Mas, enquanto a frente comercial se abria, outra frente surgia na diplomacia. Nesta sexta-feira, dia 14, o próprio Lula acrescentou mais um ponto de atrito. Lula disse,
em entrevista a um podcast que só vai analisar o aval diplomático para o novo embaixador indicado por Trump depois das eleições brasileiras marcadas para outubro. O nome indicado, Daniel Pérez, já foi aprovado pelo Senado americano em 7 de agosto. Mas, sem o chamado agremen brasileiro, ele não pode assumir o cargo. Lula insinuou que aceitar a indicação apressadamente, a menos de 2 meses do pleito eleitoral, abriria espaço para interferência americana na eleição. E agora temos uma situação que, até poucos dias atrás, parecia improvável de aparecer simultaneamente: militar, comercial, diplomática. Em menos de 72 horas, 3 frentes se abriram ao mesmo tempo. Uma militar, com a ameaça, ainda que não nominal, de operações terrestres que passam a incluir organizações terroristas onde quer que atuem. Uma comercial, com o Brasil formalizando reciprocidade tarifária. E uma diplomática, com Lula travando a posse do embaixador americano. Nenhuma dessas frentes, isoladamente, representa uma crise sem precedentes, mas é a simultaneidade que muda o cálculo, porque agora não estamos diante de uma única disputa. Estamos diante de várias disputas acontecendo ao mesmo tempo. E é nesse cenário que uma outra expressão usada por Pete Hegseth começa a ganhar importância. A fala mais reveladora de Hegseth no Panamá ganha peso quando colocada ao lado de todos esses acontecimentos. Ele invocou uma versão atualizada da doutrina Monroe, a política do século XIX, que reivindicava a primazia americana sobre todo o hemisfério, e deu a ela um apelido: Doutrina Donroe, um trocadilho com o nome de Trump. Segundo ele, os Estados Unidos vão defender o hemisfério de ameaças externas, incluindo as vindas do narcotráfico ou de influência estrangeira. É uma formulação propositalmente ampla, e é justamente essa amplitude que chama atenção, porque ela pode ser utilizada para descrever o combate aos cartéis, mas também pode alimentar pressão política sobre governos que Washington considera hostis. Só que existe uma linha que não pode ser ultrapassada. Não existe, até a publicação deste vídeo, nenhuma declaração americana anunciando ataques contra alvos dentro do território brasileiro. Isso precisa ser repetido, porque existe uma enorme diferença entre uma intenção declarada e uma operação em andamento. O que existe, de fato, é uma arquitetura jurídica e retórica que deixa uma porta aberta. PCC e CV são, hoje, tratados pelos Estados Unidos dentro do mesmo mecanismo jurídico de combate a organizações terroristas internacionais, com sanções financeiras, bloqueio de ativos, cooperação de inteligência e, no limite, segundo o próprio Departamento de Estado, uso de força militar sob prerrogativa soberana americana, onde quer que essas organizações representem ameaça. O Brasil, por não integrar a coalizão e por não reconhecer essas facções como organizações terroristas sob sua própria legislação, se coloca deliberadamente fora dessa lógica. Mas existe um problema. O Brasil não controla sozinho como Washington vai interpretar essa mesma lógica no futuro. E existe ainda uma contradição política que o governo Lula precisa explicar. Lula e seus aliados frequentemente acusam seus adversários de serem entreguistas, de defenderem interesses estrangeiros e de aceitarem uma posição de submissão diante dos Estados Unidos. Mas soberania não pode ser um princípio aplicado apenas quando Washington está do outro lado. O governo brasileiro mantém uma política externa de aproximação com regimes autoritários e governos acusados de graves violações de direitos humanos, enquanto, dentro do próprio Brasil, enfrenta críticas de opositores que denunciam o uso excessivo de instituições de Estado para restringir manifestações políticas e ampliar o controle sobre o discurso público. E a outra questão ainda mais delicada. Enquanto Washington classifica PCC e CV como organizações terroristas e amplia sua ofensiva contra o narcotráfico, o governo brasileiro rejeita essa classificação e insiste em tratar essas organizações dentro da lógica do crime organizado. A crítica, portanto,
não deveria ser simplesmente ser contra ou a favor dos Estados Unidos. A pergunta realmente importante é outra. O Brasil está defendendo sua soberania ou está usando o discurso de soberania para proteger uma política externa seletiva e evitar enfrentar problemas internos que se tornaram grandes demais para serem ignorados? Porque soberania significa, antes de tudo, capacidade de proteger o próprio território, combater organizações criminosas, preservar as instituições e garantir liberdade para que cidadãos possam criticar o governo sem medo. E esse é um teste que nenhum governo pode terceirizar, nem para Washington, nem para Moscou, nem para Pequim, nem para qualquer outro poder estrangeiro. E é exatamente aí que a questão central volta para o primeiro plano. Então, o Brasil pode se tornar alvo direto de uma operação terrestre americana? Com os dados de hoje, a resposta honesta é: não há indício de uma ação iminente. Mas também não há garantia formal de que isso nunca vai acontecer. A designação como organização terrorista é a peça que muda o cenário, porque tira PCC e CV da caixa crime organizado e os coloca na caixa alvo militar legítimo, pelo menos na leitura americana. E é essa brecha jurídica, mais do que qualquer bombardeiro sobrevoando a Amazônia, que o governo brasileiro está tentando fechar. Mas ainda falta entender o que tudo isso significa no quadro maior. Porque esta não é apenas uma história sobre facções, nem apenas sobre Trump. E nem apenas sobre uma frase de Pete Hegseth. O que vimos nesta semana não foi um único evento. Foi o alinhamento de várias peças que já vinham se movendo separadamente há meses. A queda de Maduro em janeiro. A designação terrorista de PCC e CV em maio e junho. O tarifaço de julho. E agora a virada colombiana e a fala de Hegseth no Panamá. Cada peça, isolada, é administrável. Juntas, elas desenham um padrão de pressão crescente dos Estados Unidos sobre toda a vizinhança do Brasil. Mas existe uma linha que, até agora, não foi cruzada. Não há tropas americanas atacando o Brasil. Não há anúncio de uma operação contra o território brasileiro. E não há evidência pública de uma ação militar iminente. O que existe é algo mais sutil. O ambiente mudou. E quando o ambiente muda, decisões que pareciam impossíveis meses antes podem começar a entrar no debate. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: os Estados Unidos vão atacar o Brasil? Mas sim: até onde Washington pretende levar essa nova estratégia contra o narcotráfico? E, principalmente, o que acontecerá se essa estratégia chegar perto das fronteiras brasileiras? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se agora no canal Pauta Militar e ative as notificações. Deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas que acompanham geopolítica e assuntos militares. E se você conhece alguém que precisa entender o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas redes sociais. Se você quer apoiar diretamente o trabalho do canal e ter acesso aos benefícios exclusivos, torne-se membro do canal Pauta Militar. E antes de sair, assista também a um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Há outras peças dessa história que você precisa conhecer para entender o que pode acontecer daqui para frente. Inscreva-se, compartilhe e continue aqui no canal Pauta Militar.